Todos acharam? Amém? Gostaria de começar pelo verso 1. Vamos ler e assim a gente inicia aqui a meditação. Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e se puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração, deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Somente até aqui. Amém? Podes assentar, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, eu peço a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, os nossos pensamentos, Pai, tudo aquilo que fizemos que desagradou a tua presença, para que nesse momento não haja nenhum impedimento, Pai, nenhuma barreira, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada, Senhor, e libertadora aqui nesse momento. Pai, prepara os nossos corações, que possamos ouvir a voz do teu Espírito, o entendimento da revelação da tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estamos estudando com a pastora Aline acerca de oração, de intercessão, e estamos falando sobre os tipos de orações, e me veio essa palavra e eu passei a meditar nela.
eu passei a estudá-la, a meditar nela, e Deus, Ele sempre fala conosco, quando a gente se dedica à leitura da palavra, quando a gente se dedica a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que bate, Deus Ele abre, todo aquele que pede, recebe. Então quando você se dedica em buscar ao Senhor, Deus com certeza Ele falará com você, amém? E eu meditando nessa palavra, Deus falou fortemente ao meu coração sobre essa história de Neemias, onde nós já conhecemos essa passagem. Sabemos que aqui trata o momento quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro da Babilônia. Sabemos que o povo foi levado para lá por causa da desobediência, e quando se cumpriu os propósitos do Senhor, o conserto de Deus para com o seu povo, Deus cumpriu ali o tempo de 70 anos naquele cativeiro, porque assim bem profetizou ali os profetas, Isaías, Jeremias, profetizaram ali esse tempo, e se cumpriu ali a correção de Deus para com o povo, porque Deus, Ele sempre está no controle, ainda que diante dos nossos olhos pareça que está dando errado, pareça que perdemos o controle, Deus Ele sempre está no controle, seja para corrigir, seja para nos ensinar, porque o povo de Israel estava dessa forma, né? Eles não estavam entendendo o motivo pelo qual eles estavam sendo levados cativo. Por isso Deus levantou os profetas ali para profetizar e orientar o povo, e assim Deus cumpriu o seu propósito. Quando o povo é liberto da Babilônia e volta para Jerusalém, a cidade estava destruída, amém? A cidade estava arrasada. Nós conhecemos a história, e lembrando que a revelação de Deus, ela é única. O que vai mudar nas nossas vidas é o momento da aplicação. A mesma palavra pode falar conosco de formas diferentes, não porque a palavra muda e tem sentidos diferentes, não, a palavra é única. O que o texto diz é literal, só que a aplicação, ela fala de forma diferente. E nesse momento Deus me chamou a atenção para essa oração desse homem chamado Neemias. Esse homem que conhecemos a história, que ele era copeiro de um rei, Artaxerxes, que ficava localizado ali na cidade de Suzã, que fica a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele servia ao rei ali, e naquele tempo essa profissão de copeiro era um dos mais altos cargos de confiança da época, porque o copeiro era aquele que servia o rei, era aquele que experimentava a comida do rei. Caso se houvesse algum envenenamento na comida, o copeiro seria o primeiro a falecer. Então era um cargo de confiança, ele estava do lado do rei, ele servia à mesa do rei. Essa era a função do copeiro. Ele estava ali servindo, trabalhando, com a sua vida resolvida, quando ele recebe a informação que aquele povo que tinha saído do cativeiro e tinha voltado para Jerusalém, que tinha começado a reconstruir a cidade, que já tinha reconstruído o templo, porém, sobre ataques, os muros das cidades foram destruídos, e ali eles não tinham esperança. O povo de Jerusalém estava desesperançosos, tinha perdido ali a visão de Deus, o propósito de Deus, e por esse motivo, por falta dessa esperança, pelo povo estar arrasado, pela promessa de Deus estar ali estacionada, Neemias se compadece dos seus irmãos, e ele
busca ao Senhor incessantemente. É interessante essa oração, lembrando que o tema é resposta de oração. É interessante que Neemias, ele começa essa oração lamentando. Ele diz aqui que ele lamentou e chorou por muitos dias, orou e jejuou ao Senhor. Porque tem uma diferença de você murmurar, reclamar da situação e não buscar ao Senhor. Ele estava inconformado com o que estava acontecendo, porque Neemias, ele conhecia a promessa de Deus. Neemias conhecia o Deus de Israel. Então ele se propõe a buscar a Deus em oração, em consagração. O problema maior nas nossas vidas, eu começo aqui um ensinamento da palavra. O problema maior das nossas vidas é que quando nós se deparamos com uma situação difícil, nós queremos parar. Muitas das vezes nós não buscamos ao Senhor. Muitas das vezes nós não se consagramos, não buscamos a resposta de Deus. Porque diante de uma situação difícil, aonde a nossa estrutura é abalada, aonde o nosso psicológico é abalado, aonde o diabo ele opera naquilo que mais dói em nós. O diabo ele vai sempre atingir, irmãos, a nossa base, que é o que? A nossa família. A nossa família. E a Bíblia conta que a família de Neemias, os pais, já tinham sido mortos. E restava somente os seus irmãos, restava somente o seu povo que ainda estava em Jerusalém. E mesmo assim ele se compadece daquela situação e busca pelo seu próximo. Isso que me chamou a atenção. Ele busca pelo seu próximo, pelo seu povo, porque a vida dele estava resolvida. Ele estava bem, ele estava no palácio servindo ao rei, no mais alto cargo da época, só que mesmo assim ele se compadece. Hoje o que nós vemos uma realidade, irmãos, que muitas das vezes falta em nós esse amor pelo próximo. Muitas das vezes falta esse nosso olhar espiritual, esse nosso olhar que enxerga no nosso próximo essa fraqueza que nós também temos. Essa fraqueza de se compadecer, de tomar a dor do nosso próximo. E ali ele toma essa dor e busca ao Senhor em oração. Jejua, se consagra. Em determinado momento ele faz uma oração, ele inicia a sua oração exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e ele lembra ao Senhor, o Deus que guarda, o Deus fiel, o Deus temível, o Deus fiel à aliança. Ele faz essa oração e me chamou a atenção essa palavra, o Deus que guarda a aliança com o seu povo, porque tinha um propósito ali, tinha um plano de Deus sendo executado, não estava perdido, ainda que diante aos olhos de Neemias tudo estava perdido, sem esperança, ainda que até mesmo diante daquela situação do povo de Jerusalém, do povo de Israel ali tentando reerguer a cidade, irmãos, Deus estava no controle. Deus estava operando ali uma promessa, um cumprimento de uma promessa. Nós temos que olhar para a Bíblia, irmãos, e entender que Deus ele não perde o controle. Que de Gênesis a Apocalipse existe uma promessa, um propósito em movimento, e nós devemos orar em torno desse propósito. Temos que entender isso. Quando a gente ler a palavra de Deus, seja o Antigo ou o Novo Testamento, devemos entender que Deus está realizando um propósito, ao qual eu e você somos chamados para participar desse propósito, somos participantes. Então Neemias ora e lembra ao Senhor dessa aliança. Ele começa a exaltar ao Senhor, ele começa a glorificar ao Senhor,
E depois de glorificar ao Senhor, ele pede perdão pelos seus pecados, se colocando na pele dos seus irmãos que pecaram. Ainda que ele mesmo não estivesse naquela situação, ele pede perdão, tomando sobre si a culpa. Ele pede perdão, ele pede misericórdia, se você observar essa oração. E ali ele continua discorrendo, e ele faz o Senhor lembrar, ele cita a palavra de Deus, aonde Deus ele diz que aquele que obedecer, aquele que não obedecer seria espalhado, e aqueles que se propuserem a obedecer, Deus ajuntaria e estabeleceria o seu propósito, reuniria. Então ele lembra ao Senhor a própria palavra, aquilo que o próprio Deus disse. Então, irmãos, é interessante, Neemias ele ora em torno do propósito de Deus. Interessante que ele não pede para si mesmo, ele pede pelo coletivo, ele pede em prol da aliança de Deus, ele pede em torno do reino de Deus. Ele não precisava, como eu disse, ele já estava com a vida resolvida, ele tinha um melhor emprego. Então ele ora e no final ele pede. É a oração de Neemias, é a mesma estrutura de oração que Jesus ensina no Pai Nosso. Se você observar, exalta a Deus, agradece ao Senhor, pede perdão aos pecados, e no final ele pede para o reino. É a oração do Pai Nosso, é a mesma estrutura. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante, irmãos. Eu começo aqui aprendendo com essa palavra. Tudo aquilo que nós orarmos a Deus e pedimos ao Senhor em prol do reino, em prol a vontade de Deus, Deus ele vai ouvir as nossas orações. Tiago fala que a gente ora e não recebe porque não sabemos pedir. Então tudo aquilo que eu tomo para mim a dor do meu próximo, que eu oro e apresento o meu próximo, que eu oro e apresento ao Senhor a dor do meu próximo, eu tomo aquela dor para mim. Tudo que é no coletivo, Deus ele responde essa oração. Porque às vezes a gente está tão preocupado, irmãos, em falar com o Senhor as nossas necessidades, que acabamos acostumando a orar ao Senhor ao nosso benefício. Às vezes a gente está tão preocupado, tão ocupado com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, os nossos dilemas, e o reino fica esquecido. O reino de Deus fica esquecido. Às vezes nos falta tanta confiança em Deus, de orarmos somente para a nossa dor, para que Deus resolva o nosso problema, para que Deus mude a nossa situação, que nas nossas orações não cabe mais o reino de Deus. Então isso me chamou a atenção. Isso me chamou, não que seja errado, mas num todo, isso me chamou a atenção. A oração de Neemias é totalmente em prol do reino, ainda que esse reino seja a sua família. Olha que interessante, porque o reino de Deus é a nossa família. Isso não só abrange a nossa casa, mas a família de Cristo, o corpo de Cristo. Esse é o reino de Deus, a família de Cristo. Esse é o reino de Deus. Tem muitos irmãos nossos lá fora que não sabem que é irmão nosso. Tem muitos irmãos nossos perdidos lá fora que não sabem que é irmão nosso.
família de Deus. Aquele que está perdido lá fora, seja nas drogas, no álcool, na prostituição, na vida do crime, é irmão nosso. Só que ele não sabe ainda. Os olhos deles estão tampados pelo pecado, pelo jugo do diabo. Então eles precisam saber que são nossos irmãos. Isso é evangelismo. Nós temos que comunicá-los que eles são nossos irmãos, que aquela vida que eles estão vivendo não é a vida que Deus planejou para eles. Então essa é a função da igreja: comunicar e chamar os da família do Senhor. Então Neemias, ele faz essa oração em prol ao reino, em prol à vontade de Deus. Deus tinha um propósito com o povo judeu. É incrível isso. É maravilhoso como Deus escolheu esse povo para cumprir a sua promessa para a humanidade. Olha que interessante. Deus escolhe um povo, o povo judeu, o povo hebreu, para cumprir um propósito para alcançar toda a humanidade. E esse povo escolhido, agora nós fazemos parte dele. Uma vez que você conhece a Cristo, você faz parte do povo escolhido de Deus para continuar alcançando a humanidade, para continuar revelando esse propósito de Deus na terra. Isso é maravilhoso. Isso é reino. Então, muitas das vezes nós temos perdido tempo, irmãos, com coisas terrenas, coisas pequenas, e o maior propósito de Deus não está sendo executado por nossa falta de maturidade espiritual, por nossa falta de entendimento, de propósito. Esses dias eu ministrei aqui que nós somos completos, não nos falta nada. Uma vez que conhecemos a Cristo, nós somos completos. Os problemas do dia a dia, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Então a gente vai enfrentar os problemas do dia a dia, os problemas de relacionamento, a gente vai amadurecer, vai crescer. Porém, não podemos esquecer do propósito de Deus nas nossas vidas: viver para Cristo. Isso é viver para Cristo, viver em torno do propósito que Ele nos chamou. É sair do comodismo, do nosso ambiente seguro, porque Neemias estava cômodo, ele estava num ambiente seguro, a vida dele estava resolvida. Se ele fosse um cara egoísta, ele não teria feito essa oração. Se ele fosse um cara que olhasse só para o seu bem-estar, ele não teria feito essa oração. Ele não teria se compadecido, ele não teria se aquebrantado pela dor do próximo. Ele continuaria onde ele estava, ele continuaria servindo o rei, ele continuaria sem problema, porque pensa numa dor de cabeça que Neemias arrumou. Da cidade que ele estava até Jerusalém é 1.500 quilômetros. Naquela época duraria em torno de 4 meses para chegar lá. Só que Neemias, ele se compadeceu, ele se colocou na brecha e pediu ao Senhor que o usasse dessa forma. No final da oração, ele pede a Deus essa benevolência para ser usado. Irmãos, ser usado por Deus é uma graça que não tem preço.
Ser instrumento de Deus para o mundo não tem preço. Não tem nada que substitua ser um instrumento de Deus, uma boca de Deus. E tem muitas pessoas rejeitando o seu chamado. E tem muitas pessoas com medo do seu chamado, negociando com Deus. Não, Deus, agora não, agora eu preciso resolver isso, resolver aquilo. O seu reino fica em segundo plano. Irmãos, é uma dádiva, é uma graça assim imensurável. Imagine você sendo usado como instrumento do Deus que criou os céus e a terra. Não tem preço. Seja lá qual for a forma que Deus te usa. Ele pede ao Senhor: Deus, me usa. Se você observar no final da oração, ele fala assim, ó: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, irmãos, ele faz essa oração e continua na comunhão com o Senhor. Certo dia, quando ele está servindo ao rei, a gente conhece a história. O rei nota uma tristeza em seu rosto que não era comum, porque ele era um homem feliz. Então de imediato o rei percebe e pergunta para ele: por acaso você está doente? Olha só como afetou a dor do próximo na vida de Neemias, ao ponto do semblante dele descair. E o rei percebe e pergunta para ele: olha, você não está doente, esse semblante seu é de tristeza no coração. E ali a Bíblia conta que Neemias faz uma oração ao Senhor e fala com o rei, conta para o rei o motivo pelo qual ele estava triste. E a gente conhece a história. Ele pede sabedoria ao Senhor e pede permissão para o rei para fazer essa viagem até Jerusalém, para ajudar na construção dos muros de Jerusalém. Ele pede também para o rei as condições para que o rei autorizasse ele pegar madeira, para que o rei autorizasse um pequeno exército para ir com ele. Porque, irmãos, é interessante que sempre quando Deus está na direção de um propósito do reino, Ele vai fornecer tudo que nós precisamos. Ele vai fornecer aquilo que nós precisamos para o cumprimento do nosso chamado. Às vezes a gente fica preocupado, é normal. A gente fica preocupado com o reino, com as coisas de Deus, como que vai ser, como que vai acontecer, e esquecendo que Deus é o dono de tudo. Que se estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai prover as condições necessárias para que aquela obra seja feita. É por isso que a Bíblia nos ensina que Deus é o dono do ouro e da prata. Não é assim? Por que a gente não crê nisso? Por que quando faltam as condições a gente se desespera? A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Porque nem o que nós temos é nosso, é dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Então, irmãos, quando Deus está no controle, quando a gente está no centro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor, Ele prepara as condições. Foi assim com Neemias. Deus preparou ali com que ele fizesse essa viagem, em torno de 4 meses, para chegar em Jerusalém. Olha a dor de cabeça, irmãos, para quem estava no conforto do palácio. Olha a dor de cabeça que ele arrumou. Chegou lá, aquela bagunça, tudo destruído. Neemias, com muita sabedoria, organizou ali
várias equipes para a construção dos muros, dividiu o pessoal, levantou líderes, sofreu afrontas, perseguições de Sanbalat e Tobias, que impediram algumas vezes com palavras e com algumas ciladas. Eles tentaram impedir com que a obra acontecesse, porque assim, irmãos, sempre vai surgir um levante espiritual maligno para impedir o seu chamado. Sempre vai levantar, irmãos. Nós temos que ficar calejado quanto a isso, estar preparado quanto a isso, que vai se levantar toda vez que nós aceitamos o nosso chamado, colocamos a mão na obra, irmãos, vai se levantar. Seja da onde for, a gente tem que ficar vigilante e preparado, para a gente não cair nas astúcias ciladas do inimigo. E Neemias estava vigilante, estava debaixo de oração, estava preparado, porque quando a afronta veio, ele não caiu, ele não desistiu. Quando as palavras contrárias vieram, Sanbalat e Tobias falaram que não ia dar certo, que até as raposas iriam derrubar aquele muro. Eles não desanimaram. A Bíblia conta que durante a construção dos muros, os obreiros ali ficavam com uma mão ali construindo e a outra mão com a espada em punho. Então, irmãos, a obra ela não vai ser fácil. Não é porque Deus está no controle que tudo vai ser fácil na nossa vida. Vai ter desafios, vai ter dificuldades. Só que nós temos que ter sabedoria e confiar no Senhor. Nós temos que ter sabedoria. Qual sabedoria? Para vigiarmos e fazermos, continuarmos fazendo a nossa parte. Porque perceba que Neemias orou, Deus concedeu e agora ele está fazendo a parte dele. Nem tudo é oração, irmãos. Temos que pôr a mão no arado, temos que arregaçar as mangas e pôr a mão no arado. E assim Deus foi dando sabedoria para ele. Sanbalat e Tobias levantaram falso testemunho, as mentiras para tentar impedir a obra, algumas ciladas, mas Neemias respondeu para eles: olha, eu estou numa grande obra, não tenho tempo. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Irmãos, a gente não pode parar, porque se a gente parar o que Deus colocou nas nossas vidas, a gente cai na cilada do inimigo. Assim foi com Davi. Quando era para ele estar na guerra, guerreando como rei, ele resolveu descansar no palácio. Foi quando ele viu Betseba. Então toda vez que a gente está parado, quando a gente não está buscando, quando a gente não está na obra, quando a gente não está orando, quando a gente não está se consagrando, irmãos, a cilada vem. O diabo se levanta para tentar nos parar. E aí Neemias, ele cumpriu a vontade de Deus, ele cumpriu esse propósito que Deus tinha gerado no coração dele. Deus deu todas as condições para ele, ele vigiou, ele fez a parte dele, porque não é só porque Deus está no controle, irmãos, que as coisas vão aparecer da noite para o dia, não. Tem o nosso sacrifício, tem a nossa entrega, como eu já disse aqui, e nós devemos se sacrificar mesmo, se entregar verdadeiramente. Então Neemias cumpre ali o seu objetivo. Os muros foram reconstruídos. Uma obra milagrosa. Eu estava estudando sobre isso e tinha em torno de 2.000 quilômetros esses muros, 2.000 metros, 6 metros de altura e 1 metro de largura. Assim dizem os historiadores.
foi pronto, foi concluído em 52 dias. Parece que é até uma obra milagrosa. Só que o segredo é que todos estavam unidos pelo mesmo propósito. Todos que se propuseram ali a ajudar, que ouviram a liderança e as ordenanças de Neemias, as equipes, cada um cumprindo a sua função, cada um construindo a sua parte, todos unidos no mesmo propósito. A obra foi concluída em tempo recorde, em 52 dias. É assim que funciona, irmãos, quando a gente está na mesma visão, no mesmo propósito. Seja na tua casa, seja no teu casamento, no seu trabalho e no reino de Deus. A gente tem que estar no mesmo propósito, na mesma causa. E assim Deus faz a obra acontecer. Parece milagre, mas não é milagre. É porque todos estavam unidos. Todos estavam no mesmo propósito. Porque a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, cada um para um lado, não prospera, não cresce. Isso em todas as áreas da nossa vida, principalmente no reino de Deus. E ali Neemias cumpriu o seu chamado, o seu propósito. E para finalizar essa palavra, falando sobre resposta de oração, algo que me chamou a atenção. Neemias faz essa oração diante de Deus, pedindo essa resposta, só que ele mesmo se propõe ser a resposta dessa oração. É isso que me chamou a atenção. Chegou o momento, irmãos, de orarmos diante do Senhor e nós, eu e você, sermos resposta de oração aonde Deus nos colocar, aonde Deus nos levar. Nós somos a resposta de oração para o mundo. Esse é o momento, é agora. Nós somos a resposta de oração para o nosso casamento, resposta de oração para a nossa família, para os nossos filhos. Nós somos a resposta de oração, irmãos. Chegou o momento da gente se colocar nessa brecha. Deus, eis-me aqui. Fazer igual Neemias, sair do comodismo, sair do nosso bem-estar, porque o culto hoje em dia se resumiu em vir, congregar. Depois do culto eu vou para minha casa, peço uma pizza e está tudo certo. Não que isso seja errado, mas chegou o momento da gente mudar a nossa oração e sermos a própria resposta de oração. Porque tem gente orando nesse momento, pedindo para Deus enviar alguém lá e buscar o seu filho e pregar para o seu filho que está num hospital, que está num presídio ou que está nas ruas. Nós temos que ser essa resposta de oração. Talvez Deus tenha orado, você tenha orado para Deus mudar o seu casamento, mas você é a resposta dessa oração. Deus não vai fazer aquilo que está no nosso alcance. Ele pode dar as condições, mas Ele não faz. Assim como foi Neemias. Deus, Ele tinha um projeto. Deus estava cumprindo um projeto ali, um propósito. Como eu falei, Deus está no controle. Mas se Ele olhar para a terra nesse momento, será que Ele vai achar a tua vida na brecha para cumprir esse propósito? Será que Ele vai achar você como resposta de oração de alguém? Ou como resposta da sua própria oração, assim como Neemias orou? Ele poderia muito bem orar a Deus: Deus, tenha misericórdia, Pai, levanta alguém lá, envia alguém para lá, Senhor. Às vezes a gente ora assim, né, irmãos? Deus, visita o necessitado, visita, Senhor, o drogado, visita, Senhor, meu parente que está longe, meu parente que está, visita. Não, mas peraí, manda eu, Senhor.
Envia-me a mim, me capacita para que eu possa pregar, para que eu possa falar do teu amor. Envia-me a mim. Foi a oração de Neemias. Chegou esse momento, irmãos, de nós sermos a resposta de oração. Chegou esse momento. Não sei o que você está vivendo, não sei qual é a sua dor, a sua necessidade, mas irmãos, toda vez que a gente se propõe, toda vez de coração, toda vez que o nosso coração se aquebranta para algo que é de Deus, para o reino de Deus, irmãos, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Esses dias eu estava numa guerra interior dentro de mim, porque eu tenho alguns problemas familiares que Deus precisa, que eu oro ao Senhor para que Deus mude, né? E já faz um tempo já. Eu falei, Senhor, mas faz a obra, Pai, salva. Olha só que eu falei, eu já fiz de tudo. Aí o diabo ele lança uma dúvida. O diabo falou bem assim: você faz por todo mundo, você prega para todo mundo, mas por que Deus não fez na sua família? E aí eu orei ao Senhor, falei, Deus, o que está acontecendo, Pai? Tira isso do meu coração, tira esse fardo, me mostra, me fala. E aí Deus, Ele falou no meu coração que ainda que eu não faça para você, mas eu faço através de você. Ainda que eu não faça na tua família, eu faço através de você. É assim que nós temos que orar, irmãos. É assim que nós temos que se apresentar. Deus, usa minha vida, independente se o Senhor vai fazer isso, se o Senhor vai fazer aquilo, usa minha vida. Porque, irmãos, está faltando nos dias de hoje pessoas na brecha para Deus usar. Está faltando pessoas hoje como Neemias, não para fazer uma grande obra de construção dos muros, não, mas pessoas que simplesmente se coloquem na brecha. Eis-me aqui, Senhor. Seja para fazer uma obra no anonimato, onde ninguém veja. Essa é a obra mais edificante que tem, onde ninguém te reconheça, aonde ninguém vai. Esses dias eu estava vendo o pastor Rica, um pastor da Bola de Neve, que ele tem uma igreja lá na Cracolândia, aonde ninguém vai, irmãos, aonde ninguém dá nada. Isso é entrega. Nós temos que se compadecer dessa forma. Aonde ninguém quer ir, ore ao Senhor, fala, Pai, me envia, me capacita, tira o meu medo, porque eu quero ser usado como instrumento do Senhor. Ainda que o Senhor não faça na minha vida, mas usa ela para fazer na vida de outras pessoas. Esteja na brecha e seja resposta de oração da parte de Deus. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.